Olá, profs plugados! Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre o Kanban. Bom, a história do Kanban. Primeiro a gente tem que entender o que deu início à utilização do Kanban. Na década de 1940, a Toyota criou o sistema Toyota de produção, o chamado TSP. O que era esse sistema Toyota de produção? Antes, as produções eram feitas em grande escala, né? Produzia-se muito e mandava-se para o mercado. E lá o produto ficava. Alguns eram vendidos logo, outros nem tanto, demoravam meses, demoravam dias, enfim. Para evitar esse desperdício de produtos no mercado, esse aumento de produtos no mercado, e para evitar o desperdício com material, com energia, né, os gastos, então eles criaram o Just in Time. O que seria o Just in Time? Eles produziam de acordo com a demanda do cliente. Nada mais de produzir em excesso. Produzia apenas aquilo que seria utilizado, para não deixar nada em estoque, para não perder com isso nem material, nem tempo e nem dinheiro. Após isso, em 1960, foi criado o Kanban. Com que objetivos foi criado o Kanban? Para a organização do estoque, para mapear todos os processos de abastecimento e de fluxo e para diminuir os desperdícios e os atrasos. Por quê? Porque quanto mais se produzia, corria mais risco de ter desperdício e de ter atraso nas entregas. E como é que funciona o Kanban? O Kanban, ele vem do japonês, a palavra Kanban é uma palavra japonesa que significa quadro de sinal ou sinal visual. Ele é formado por um quadro com 3 ou mais colunas. As colunas são divididas em fazer, fazendo e feito, o mais tradicional, que é o de 3 colunas. Para que ele serve, né? Para designar as diferentes etapas de que cada processo está. É uma central de informações em tempo real e também para destacar os gargalos no sistema, ou seja, os impedimentos, aquilo que está atrapalhando a produção. Tá? Então, assim, se por um exemplo, eu tenho que fabricar hoje 100 carros, mas a minha linha de produção 1 só fabrica 10 por vez. Então, eu tenho que fazer os 10 da linha 1, passar para a linha 2, mas a linha 2 só vai começar a trabalhar quando tiver terminado, é claro. Então, aí tem o Kanban. Linha 1, tá fazendo agora. Ah, tá feito. Aí a linha 2 já começa a pegar aquilo que é a parte que cabe a ela. Então, se houver algum problema na linha 1, tem como... Ah, tá ali, ó. Não tá fazendo, já passou do tempo que era para ter passado para a linha 2. Então, vamos resolver esse problema. Vamos ver o que está acontecendo. Qual é o impedimento? Qual é o gargalo? E o que isso tem a ver com a educação? Como é que eu posso trabalhar isso na minha sala de aula? O que isso vai favorecer para mim, professor? Bom, trabalho em grupo, autonomia e comprometimento. Isso aí só para citar os 3 principais, porque vai muito além disso, tá? Acontece o seguinte, dentro da sala de aula, você, por um exemplo, é um professor de 4º ano, 5º ano, você é professor de todas as disciplinas, tá? Esse quadro que vocês veem aí é um quadro pessoal, foi utilizado na minha sala de aula, tá? Com os meus alunos, em um determinado dia do ano. Cada post-it aí representa uma disciplina. Nesse dia eu estava com português, geografia e história. Então, cada cor era uma disciplina e para cada equipe, eu dividi os meus alunos em equipe, eu coloquei 3 post-its, um de cada cor, né? Um para cada disciplina. E eles ficavam à vontade para escolher a disciplina que eles queriam começar, tá? Então, vamos lá no como fazer. Como é que eu posso utilizar o Kanban na minha sala de aula? Eu posso fazer a divisão das atividades do dia, da semana. Eu aconselho e acho melhor fazer atividades do dia. A realização ela pode ser individual, pode ser em grupo. Eu também aconselho que seja feita em grupos de 3, no máximo, muito máximo dos máximos 5, tá?
E o professor ele fica ali como o mediador da aprendizagem. Imagine a cena. Você está ali com seus alunos, tá? Eles têm as atividades a serem feitas, fazem as atividades que eles escolherem fazer, e você vai somente ali tirando as dúvidas, vai nos grupos, vai verificando como é que está o andamento. E uma vantagem também na questão, principalmente da autonomia, é que eles sabem que até o final daquele dia eles têm que concluir aquelas 3 disciplinas, 4 disciplinas, enfim, aquelas atividades. Muitas das vezes, quando surgirem dúvidas, eles vão tentar tirá-las entre eles, para que eles possam, na linguagem deles, se comunicar, e aí às vezes é até mais fácil para um entender o outro, então isso facilita também. E eles sabem que a qualquer momento eles podem chamar o professor e o professor vai ali para eles, ao invés de dar a explicação para o grupão, né? O professor tá ali de uma forma mais intimista. Continuando. Exemplos de uso. O Kanban pode ser usado na educação infantil, fundamental 1 e 2, no ensino médio, ensino superior, vai do querer do professor. Essa outra imagem, como eu falei anteriormente, era um dia em que eu tinha português, geografia e história. Então, cada cor designou uma disciplina e eles tinham as páginas a serem feitas. Isso pode ser páginas do livro, pode ser uma atividade de maker, não importa, tá? Vamos pensar um pouco na educação infantil. Bom, como é que você pode utilizar na educação infantil? Ah, meu aluno não sabe ler, meu aluno não sabe escrever. Como é que eu vou fazer atividade com eles usando o Kanban? O que o Kanban vai facilitar na vida de um aluno da educação infantil? A primeira coisa, o Kanban vai te ajudar a educá-los autonomamente. O aluno vai começar a fazer as coisas sozinho. Então, isso já é uma forma do professor estar auxiliando o aluno para o quê? Para o futuro, tá? Bom, eu vou dar 2 exemplos de como pode ser feito. Pode ser feito na separação do material, tá? O aluno todo dia chega, coloca a mochilinha dele no cantinho e aí ele vai tirar a agenda e colocar na mesa da professora. Esse tirar a agenda e colocar na mesa da professora já pode ser feito através do Kanban. Já pode ser dada essa ordem através do Kanban. O aluno chega na mesa dele, tá a folhinha dele do Kanban, aí eu sugiro que seja um quadro individual, tá? Para educação infantil. Tá lá o quadrinho do Kanban com o nomezinho dele, as 3 colunas, fazer, fazendo e feito, que pode ser escrito fazer, fazendo e feito, com cores diferentes, como eu vou mostrar no vídeo a seguir. E também através de desenhos, porque aí facilita para o aluno entender o que é que ele tem que fazer. Então, ele vai ali, ele chegou, tem ali, ó, a primeira figurinha colada é a agendinha, que significa o quê? Que ele tem que tirar a agenda da mochila e colocar na mesa da professora. Então, quando ele chega, eu tenho que fazer isso, ele já tira o post-it dele do fazer, coloca no fazendo, tira a agenda, leva para a professora e bota no feito. Outra atividade, a arrumação dos brinquedos. Depois que ele foi brincar, ou a massinha, ou o próprio brinquedo, enfim, ele tem ali, fazer, estou brincando agora, depois eu vou guardar. Então, o professor ele tem criatividade. É só usar a criatividade para trazer coisas a seu favor. E o uso do Kanban é muito bom desde a educação infantil. Vamos ver o videozinho. Olha só, aqui eu tenho as 3 colunas, fazer, fazendo e feito. Peguei a agenda, ó. O aluno chegou, botou a agenda lá no lugar do fazendo. Pegou a agenda, levou para a professora, terminou, feito. A mesma coisa os brinquedos. Brincou, vou guardar. Terminei de guardar, vou levar, vou botar no feito. Isso aqui são adesivos. Podem ser adesivos. Aí as cores, ó, o amarelo, o verde, o azul. Então, fazer, o fazendo, o feito. Aí o aluno pode usar também emojis, enfim. O professor ele fica livre para fazer como ele achar melhor. E nas outras modalidades, tá? Como é que eu vou fazer? Eu posso dividir as atividades por disciplina, como vocês viram na minha imagem. Você pode fazer online utilizando ferramentas online como o Trello, o Asana, o Kanban Flow. E também pode ser feito trabalhos em grupo, né? O grupo como pode ser
Divide grupos, como eu já tinha dito, por disciplinas, né? Por disciplinas não. Divide os grupos e cada grupo faz a disciplina que quiser. Pode ser um trabalho também. Eu sou professora de história, eu quero que os alunos pesquisem sobre, sei lá, Grécia Antiga. Um vai pesquisar a história da Grécia, o outro vai pesquisar sobre a mitologia grega, enfim. Outro vai pesquisar sobre pensadores gregos. Então, para no final a gente fazer uma apresentação. Então, eu tenho o grupo da mitologia, eu tenho o grupo da história, eu tenho o grupo dos pensadores. E aí, dentro desses grupos, eu posso ir lá no Trello, lá no Asana, lá no Kanban Flow e designar, olha, o grupo da mitologia vai ter que pesquisar isso, isso, isso e isso. E o grupo mesmo movimenta. Tirou do fazer, está no fazendo. Professora, professor, tem um impedimento aqui, eu não estou encontrando sobre isso. Você, professor, online vai conseguir auxiliar o seu aluno. Então, é uma forma, assim, muito boa, muito prática de você melhorar sua sala, suas aulas e tudo mais. Então, vamos aqui, ó. Vamos, hoje, com o 5º ano, uma atividade de língua portuguesa sobre adjetivos e o outro grupo vai fazer atividade de matemática. Essas 2 atividades eu tenho para hoje. Então, conforme o grupo for fazendo, ele vai botando no feito após o professor ter dado o ok. Grupo de pesquisa. Um grupo ficou com a introdução do trabalho sobre a mitologia, sobre a Grécia. E o outro vai pesquisar imagens. Então, grupos diferentes trabalhando ao mesmo tempo para no final juntar tudo. Tá? Então, terminou, concluiu, botou no feito. Então, é isso que a gente tem que botar na nossa cabeça, que a gente pode utilizar o Kanban a nosso favor. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Do Trello, uma página do Trello. Essa aqui é uma página pessoal, você muda a cor, você acrescenta aqui, você pode colocar, quando você criar um card de uma tarefa, de uma atividade, você pode designar essa atividade para alguém específico por e-mail, tá? Através do e-mail da pessoa. Aqui também nós temos o Asana da mesma forma e o Kanban Flow, que também é do mesmo jeito. Então, todos são assim, tá? Aqui no Kanban Flow tem o To Do, que é para o fazer, né? O Do Today, que é para fazer hoje, que é tipo assim, o mais urgente. In Progress, que está sendo trabalhado, né? Que é o fazendo. E o Done, que tá? Eu terminei. Então, aqui o professor ele tem uma visibilidade da atividade que ele passou para os alunos. Então, vamos supor, eu sou professor de história, eu passei uma atividade, é uma pesquisa. Será que meus alunos estão fazendo? Como é que eu vou saber se eles estão fazendo? Eu uso o Kanban Flow, eu uso o Kanban, eu uso o Trello, o Asana, enfim. Eu tenho inúmeras formas de estar acompanhando a atividade do meu aluno e também mantendo os meus alunos livres para fazerem como eles quiserem. De acordo com que eles me entreguem o que eu pedi a eles, né? E se ficou ainda alguma dúvida a respeito do uso do Kanban em sala de aula, enfim, ou de alguma ideia que vocês queiram, podem entrar em contato comigo, tá? Aí estão os meus contatos, o meu e-mail, o meu LinkedIn, o meu Instagram e o canal no YouTube. Tá bom? Até a próxima!